é fiel. Irmãos, estou com uma palavra aqui de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, do 1 em diante. Eu só gostaria, Mateus capítulo 8, desculpa, porque essa passagem fala nos três evangelhos. Em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, Marcos capítulo 5, do 1 até o 20, e Lucas capítulo 8, versículo 29. Uma passagem muito interessante que fala sobre o endemoniado gadareno. Essa palavra, endemoniado gadareno. E essa palavra, na língua grega que está escrita aqui, é daimonizomai. Vou ler devagar. Daimonizomai. Essa palavra aqui, ó. Dainomizomai. Significa, o verbo significa endemoniado. Pessoa que está sob poder do mal, poder das trevas, endemoniado. Nos evangelhos, o único que diz endemoniado é o livro de Mateus. Marcos fala que ele estava com o espírito imundo. Lucas diz que ele estava possesso. O único evangelista que menciona essa palavra daimonizomai, que significa endemoniado, é somente Mateus que diz essa palavra. Mas o evangelho de Marcos, ele traz alguns detalhes muito interessantes. Na minha concepção, toda pessoa que está endemoniada é que ele tem um ninho de demônio na vida dele, atuando. E esse camarada aqui, a Bíblia diz que uma legião de demônios equivale a 6.000 soldados de infantaria romana. E se você for pegar o livro de Marcos, lá no versículo 3, diz que ele não tinha vida familiar. Versículo 3. Ele não tinha vida familiar, porque ele andava sem destino, sem rumo. Em Mateus capítulo 5, no versículo 3, diz que ele não tinha vida familiar, porque ele habitava no sepulcro. Ele não tinha vida social, porque ficava preso em cadeias com grilhões, versículo 4. No versículo de número 5, diz que ele se autoflagelava. Ele andava continuamente de dia e de noite clamando pelo sepulcro, ferido com pedras, e vivia assombrado também. Jesus chegou em Gadara, a região de Decápolis, que eram 10 cidades, 10 cidades em Decápolis. Não vou citar todas elas aqui. E Jesus vai ali só para salvar esse homem endemoniado, curá-lo, restaurá-lo. E a Bíblia fala no último versículo de número 15, que depois da cura ele estava em perfeito juízo. É assim que Deus faz na vida do ser humano. Ele cura, restaura e deixa em perfeito juízo. Digo para você uma coisa, que se for para Jesus atravessar um mar para ir para o outro lado, para te libertar de possessão maligna, para te libertar do mal e curar e salvar a sua vida, ele faz. Ele vai até a última instância para resgatar o homem perdido. Amém? E aquele homem, versículo 20, diz que ele saiu à cidade para pregoar o evangelho de Jesus. Outrora era endemoniado, não tinha vida social, não tinha vida familiar, vivia se autoflagelando, vivia perturbado, assombrado. Jesus foi lá e curou e resgatou a vida desse homem. Assim, Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Fique com essa palavra. Ele é aquele que cura, restaura, liberta e sara para a glória e honra do nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Estamos aqui com mais uma palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. Em João capítulo 19, versículo 30, vai escrito assim: Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra está consumado, ela é tetelestai, mas só a palavra consumado é essa palavra grega que está aqui, que teleo, é esta palavra. E ela tem três significados interessantes. Teleo, está aqui. Ela tem três significados. A primeira, quando uma dívida era paga, se dizia teleo. Quando você devia alguma coisa e pagava essa dívida, você mencionava essa palavra, teleo. A segunda era quando um filho executava uma missão para o pai e quando ele terminava de executar essa missão, ele falava: Papai, teleus, está finalizado, está executado, foi realizada. E a terceira é quando uma pessoa, um indivíduo comprava um imóvel e ao término da compra, quando ele acabava de pagar as prestações, ele mencionava essa palavra, teleu, ou seja, a dívida estava paga. Essa palavra, ela significa finalizar, terminar, encerrar, passar, está finalizado, realizado, executado, completamente cumprido, pago. O tributo está definitivamente pago. Então foi isso que Jesus falou na cruz do Calvário quando ele morreu por nós. Ele chega para Deus, para o nosso Pai e diga: Meu Pai, tetelestai, ou teleus, significa está pago. Nós não devemos mais nada. Não há nada que você possa fazer para pagar a dívida, porque a dívida já foi paga, teleus, na cruz do Calvário. O maior de todos, Jesus de Nazaré, executou, pagou a nossa dívida. Nós não devemos mais nada. Teleus, você está perdoado, está salvo, lavado e remido para a glória e honra do nome do Senhor. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração. Essa é a sexta palavra que Jesus falou na cruz. Logo em seguida eu voltarei com a sétima palavra, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra em teu coração, em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que Jesus falou na cruz foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, e Marcos capítulo 15, 34, sendo que em Marcos fala Eloi, Eloi. Nada mais é do que o Salmo de número 22, fala sobre o Salmo do Lamento, quando Jesus cita ali, ele cita o Salmo 22. E essa palavra aqui é sabachthani, significa me abandonou, me deixou. Porque o Pai abandonou Jesus? Porque todos os nossos pecados estavam ali cravados nele naquele momento. E todo o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Então, o Pai, vendo o seu Filho moído pelos nossos pecados, a Bíblia fala em Isaías capítulo 53,
Isaías é um profeta messiânico, ele fala sobre a morte de Jesus no capítulo 53. E ele pergunta, por que tu me desamparaste? Não porque o Pai deixou Jesus sozinho, mas foi por causa do pecado, das transgressões que estava sobre ele. Ele sem culpa carregou as nossas dores e os nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então esta é a quarta palavra de Jesus na cruz. Ele fala Eli, Eli, e aqui essa palavra Sabá, Shabá Haktani, Shabá Haktani, Sabá Haktani, que significa me abandonou. Amém? Que Deus abençoe. Voltaremos com mais uma palavra que Jesus falou na cruz em nome de Jesus. Amém.